Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um vídeo da Liverpool Brasil News. No episódio de hoje, falaremos da vitória de virada do Liverpool diante do Southampton por 3-2. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, fechou? De virada, Liverpool vence Southampton e dispara na liderança da Premier League. Neste domingo, os comandados de Arne Slot visitaram Saints no St. Mary's Stadium pela 12ª rodada da Liga Inglesa e venceram de virada por 3-2. Os gols foram anotados por Dominic Szoboszlai e Mohamed Salah 2 vezes. Com o triunfo, o Liverpool chegou aos 31 pontos na PL, abrindo 8 de vantagem do Manchester City, o segundo colocado e adversário da próxima rodada. Sobre o jogo. A primeira chegada com perigo foi do Liverpool. Szoboszlai armou contra-ataque, acionou Salah e o egípcio finalizou para a defesa de McCarthy. Instantes depois, Gakpo cruzou para Salah, o egípcio bateu e McCarthy fez uma grande intervenção. Na sequência, em mais um contra-ataque, Gakpo cortou para o meio e deu uma pancada, e outra vez McCarthy espalmou para fora. Aos 30 minutos, os Saints saíram errado, a bola sobrou para Szoboszlai e o húngaro acertou um lindo chute de perna esquerda no ângulo para fazer um golaço, 1-0 para os Reds. Os donos da casa responderam com Downes, o volante finalizou da entrada da pequena área e Kelleher fez uma grande defesa. Aos 42 minutos, Robertson cometeu pênalti em dribbling. Kelleher defendeu, mas no rebote, Armstrong empatou a partida. Na volta do intervalo, após um contra-ataque fulminante, Armstrong deixou Matheus Fernandes na cara do gol e o português virou o placar. Momentos depois, Darwin Núñez ganhou da defesa na velocidade, cruzou e Luiz Dias não alcançou a bola. Aos 65 minutos, Marvin Bash lançou para Salah, McCarthy saiu errado e o egípcio apenas escorou a bola para o fundo do gol, 2-2. Na sequência, Robertson cobrou escanteio, Dias desviou na primeira trave e McCarthy fez uma grande defesa. O Liverpool pressionava e aos 83 minutos Salah cruzou, Sugawara afastou com a mão e o árbitro assinalou pênalti. O egípcio bateu e converteu, virando a partida novamente, dessa vez para o Liverpool. Ainda deu tempo de mais um contra-ataque, onde Luiz Dias cruzou, a bola sobrou para Salah e o camisa 11 bateu na trave, assim dando números finais ao jogo. Para quem não conseguiu assistir a partida e olha o placar, principalmente pelo fato da virada, o resultado não condiz muito com o que foi o jogo, porque o Liverpool teve um domínio das ações, principalmente da posse de bola, em grande período, mas realmente em alguns momentos, até pelo excesso de confiança, parecia que alguns jogadores estavam muito confiantes na vitória, o Liverpool acabou cometendo alguns erros e desses erros surgiram os gols do Southampton, da mesma maneira que os Saints cometeram erros e o Liverpool aproveitou e conseguiu transformar em gol. Então, apesar do domínio do Liverpool com mais posse de bola, mais finalizações, os Reds não conseguiram transformar tantas oportunidades assim em chances claras de gol. Os gols saíram principalmente dos erros que a equipe da casa cometeu. Só para ilustrar um pouco isso que eu disse com os números, o Liverpool teve 62% da posse de bola e os Saints 38%, foram 27 finalizações do Liverpool contra 7 dos donos da casa, mas o Liverpool finalizou 3 no alvo. Perdão, o Liverpool finalizou 11 no alvo e 8 o goleiro conseguiu defender e o Southampton somente 3. Então eles chegaram com 7 finalizações e 3 dando defesa do Kelleher e as outras 2 foram os gols. Realmente os Saints aproveitaram bastante as chances que tiveram. O Liverpool cedeu alguns espaços na fase defensiva, como eu disse, até pelo excesso de confiança. A gente viu o Van Dijk errando numa saída de jogo, que ele conduziu a bola no lance do pênalti, onde não precisava disso. Ele conduziu a bola para o meio campo, foi desarmado e no contra-ataque o Robertson cometeu um pênalti que é bem questionável, que por todos os ângulos que a transmissão mostrou, o toque foi fora da área, mas o árbitro marcou o pênalti e o VAR aparentemente não conseguiu localizar uma imagem clara e evidente de que a falta havia sido feita fora da área e acabou mantendo a decisão de campo. Então realmente foi isso que aconteceu. O Kelleher até defendeu um pênalti, mas no rebote o Armstrong conseguiu realizar o gol e empatar a partida.
O primeiro gol do jogo, que foi o Szoboszlai, mostrou um pouco o que aconteceu durante toda a partida em relação à questão tática, porque o Liverpool tinha muito a bola e quando perdia, conseguia pressionar e recuperar bem rápido. E foi exatamente isso que aconteceu no primeiro gol do jogo, no primeiro gol do Liverpool. O Jones conseguiu atrapalhar um pouco a saída e depois o volante devolveu a bola nos pés do Szoboszlai, que acertou um chute muito lindo, muito bonito, foi um golaço. Realmente foi um jogo muito bom dele, fazia tempo que a gente já estava cobrando essa presença dele, tanto no ataque como na hora de criar, nas finalizações, na hora de pressionar, e realmente foi um jogo que ele conseguiu fazer bastante isso. O Liverpool arriscou muitos chutes de fora da área, algo que não era comum na questão, principalmente no período que o Klopp comandava a equipe. Então nos últimos jogos também não foram tantos chutes assim de fora da área, mas o Liverpool teve sim essa arma como uma resposta para o bloco baixo que o Southampton colocou muitas vezes para defender. Então, tanto o Gakpo cortando para o meio e finalizando, o McAllister quando entrou no segundo tempo, Szoboszlai, enfim, muitos jogadores tentaram esses chutes de longe para pegar a defesa um pouco, a McCarthy na verdade um pouco um pouco de surpresa e dando a ele uma dificuldade, mas realmente o goleiro conseguiu a proeza de jogar bem e jogar mal ao mesmo tempo. Ele falhou diversas vezes, mas ao mesmo tempo fez diversas defesas que evitaram gols do Liverpool. É aquele típico terceiro goleiro que quando entra 8 ou 80 e consegue fazer isso no mesmo jogo. Inclusive ele foi especulado no Liverpool quando o Adrian saiu, mas realmente os Reds preferiram ficar com o Jaros, mesmo ele sendo um goleiro mais jovem. No primeiro tempo, o Konaté e o Robertson fizeram jogos bem abaixo do que eles podem fazer. O Robertson, ele vinha naquela sequência que a gente já estava dizendo de alguns jogos ruins, ele se recuperou no jogo contra o Aston Villa, mas esse primeiro tempo diante o Southampton foi muito abaixo. No segundo tempo ele conseguiu se recuperar, assim como o Konaté. A equipe no segundo tempo foi muito mais segura e muito mais com a cabeça no lugar, porque no primeiro tempo em alguns momentos parecia que algumas jogadas eram displicentes, os jogadores queriam fazer movimentos que não precisavam, porque realmente era só fazer o básico que o gol sairia naturalmente. Mas acredito que até pelo fato dessa diferença na tabela do primeiro colocado, o líder com vantagem, jogando contra o Lanterna, que apesar dos pesares não é um time que joga mal, os Saints eles jogam bem, eles têm a sua ideia de jogo, saem construindo, tem uma posse de bola boa. O grande problema é a finalização, e contra o Liverpool eles não tiveram tantas chances assim e conseguiram aproveitar as que apareceram, mas realmente vejo que principalmente no primeiro tempo isso mexeu bastante com a cabeça do Liverpool. Provavelmente no vestiário o Arne Slot, sua comissão técnica, deve ter dado bronca em todo mundo, porque a equipe voltou com outro espírito, principalmente depois de tomar o gol da virada. O time conseguiu ter um mental de buscar o empate, buscar a virada, e até poderia ter ampliado o placar. McAllister e Luiz Dias entraram muito bem no segundo tempo. Acredito que eles foram poupados devido à data FIFA, não vejo que foi uma escolha técnica de deixar os dois no banco. Eles atuaram praticamente todos os minutos com suas seleções, e aí eles acabaram chegando depois dos demais jogadores que estavam na Europa, então eles tiveram esse descanso para os próximos jogos dessa semana, que serão contra o Real Madrid na quarta-feira e no domingo contra o Manchester City. O Liverpool conseguiu abrir 8 pontos de vantagem do City, que vem num começo de temporada bem ruim. São 5 derrotas consecutivas do time de Guardiola, e realmente essa distância se apresentou para o Liverpool no momento que tem um confronto direto. Então vencer esse jogo do próximo domingo seria realmente caminhar a passos largos para buscar manter essa boa campanha e quem sabe conquistar o 20º título da Premier League. Realmente é algo que está aparecendo, que é o caminho que pode se tornar. É claro que ainda é muito cedo, são 12 rodadas, nós já tivemos alguns exemplos de times que começaram muito bem, seja aqui no nosso Campeonato Brasileiro, na própria Premier League, enfim, é algo que o Liverpool pode sonhar caso se mantenha nessa posição e com vantagem nas próximas rodadas, nos próximos meses. Geralmente dizem que o mês de dezembro que define a Premier League, e começar esse mês com 11 pontos de vantagem do City seria algo muito importante para na reta final do campeonato
os Reds conseguirem brigar e, quem sabe, tomara conquistar esse título. Partindo para a nossa análise individual, então o goleiro titular dessa vez foi o Kelleher, mesmo com o Alisson já voltando a treinar. Ele ainda não tem condições de jogo, mas é bem provável que ele retorne, seja contra o Real Madrid ou enfrentando o Manchester City no próximo domingo. É bem provável que ele já esteja disponível, mas o Kelleher ele teve uma atuação boa, defendeu o pênalti, ele foi pouco exigido, mas infelizmente deu azar. Quando ele defendeu o pênalti, o rebote voltou na perna, nos pés do atacante, ele conseguiu o gol do empate, mas o Kelleher foi seguro, fez um jogo muito bom. Quando foi exigido, fez uma ótima defesa, e a minha nota para ele é 8. Eu gostei da atuação do Kelleher, apesar de não ter sido tão exigido assim. Na lateral direita, o titular foi o Conor Bradley. Arnold segue fora, ainda não tem uma previsão de quando ele vai voltar, então o Bradley foi o titular. Fez um jogo bem abaixo, principalmente nos primeiros 60, 70 minutos, porque o Liverpool atacou muito pelo lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo. A grande arma que o Liverpool tinha eram os ataques pelo lado esquerdo, principalmente com o Gakpo, o Jones, o Szoboszlai se movimentando pelo aquele lado, até o Darwin Núñez, que em alguns momentos dava o pivô ou caía ali para tentar algumas jogadas, o Robertson ultrapassando. Então as principais jogadas do Liverpool durante todo o primeiro tempo, até a saída do Gakpo no segundo, foi daquele lado. O Liverpool não tinha muita construção pelo lado direito, só na reta final do jogo começou a construir, quando o Salah entrou na partida e destruiu o jogo. Aí o Bradley ele pôde se movimentar, teve uma finalização bloqueada, tomou um amarelo bem cedo, mas não vejo que comprometeu na defesa, e no ataque ele não foi tão exigido. A minha nota para ele é 7,5. Konaté, por outro lado, ele entrou no jogo um pouco desligado, talvez seja até exaustão mental de tantos jogos que ele vem fazendo num curto espaço de tempo. A gente fala muito sobre a questão física dos jogadores quando voltam da data FIFA ou quando fazem uma sequência de jogos, mas também tem essa questão da concentração. Em muitos momentos, principalmente na primeira etapa, muitas vezes no primeiro tempo, o Liverpool parecia desligado e meio destoando assim do que era o jogo, e o Konaté ele foi um exemplo disso. Eu não gostei muito do jogo dele. No segundo tempo ele não teve tanto trabalho, mas na primeira etapa, quando exigido, ele foi mal. Alguns lances ele estava forçando um empurrão, uma jogada que não era necessária. A gente sabe da qualidade dele e eu não gostei da atuação dele. Foi talvez o pior jogo dele nessa temporada. A minha nota para o Konaté é 6,5. Van Dijk também, no primeiro tempo, parecia que ele estava desligado do jogo, e ele é um exemplo claro do que eu disse na questão de confiança e do excesso dela. Porque a gente conhece o Van Dijk, sabe da qualidade dele, sabe que ele é um jogador praticamente erro zero, mas nesse jogo em específico ele forçou algumas jogadas que não precisava, alguns lançamentos que não havia necessidade, e principalmente no lance do pênalti não tinha nenhum motivo para ele carregar a bola ali no meio campo, porque a defesa do Southampton estava bem postada, o meio campo estava fechando as alternativas de passe, e ele foi conduzir a bola e acabou desarmado, o que resultou no contra-ataque que o Robertson cometeu o pênalti. Não gostei também do jogo do Van Dijk. No segundo tempo ele até se recuperou, ele afastou algumas bolas, então devido a isso a minha nota para ele vai ser 7. Foi um jogo bem abaixo. Na lateral esquerda, mais uma vez o Robertson foi muito mal no primeiro tempo. Foi realmente uma atuação bem ruim dele. Ele tomou um baile do Dribbling, que é um moleque muito bom, um jogador do Southampton, driblador, que é difícil roubar a bola dele, e com certeza, talvez na janela de janeiro, mas com certeza na próxima temporada ele estará em um time melhor, jogando a Premier League. E realmente é um jogador de muita qualidade, que deu um baile no Robertson, não só no Robertson, praticamente todo mundo que tentou marcá-lo. Foi um jogador que se destacou bastante no adversário, e o Robertson sentiu muito essa agilidade dele no lance do pênalti, que pra mim foi fora da área. Ele acabou dando um bote desnecessário, porque ele não ia finalizar ali, ele não ia conseguir encontrar uma jogada de perigo, talvez finalizasse, mas não precisava dar aquele bote. Então o Robertson no ataque ele até participou bastante. Teve um lance no segundo tempo onde o Salah conseguiu um cruzamento de 3 dedos para ele, e ele acertou um baita cruzamento, o Robertson, mas não tinha ninguém na área para aproveitar. Ele escapou algumas vezes, confundindo a defesa adversária com as movimentações para o Gakpo realizar aquela jogada característica dele, que é o corte para o meio. Enfim,
defensivamente o Robertson foi muito mal. No ataque ele até teve alguns momentos bons, mas a minha nota para ele também é 7, 7,5. No meio campo, jogando naquele duplo pivô, tivemos Ryan Gravenberch e Curtis Jones. O McAllister foi poupado. O Gravenberch ele fez um jogo muito bom. Na segunda etapa ele cresceu de uma maneira impressionante, deu uma assistência para o Salah, apesar de que a assistência poderia ser para o McCarthy, que saiu errado, mas o lançamento, a iniciativa da jogada foi um belo passe do Gravenberch. Foi um jogador dominante nas jogadas de meio campo. O Liverpool conseguiu exercer uma pressão muito grande para roubar a bola rápido do Saints, principalmente no seu campo de ataque, e assim conseguia impor seu ritmo de jogo. Mas na verdade não conseguiu construir muito até os 60 minutos, até a metade do segundo tempo, e depois disso o jogo fluiu, o Liverpool conseguiu criar mais jogadas, mas o Gravenberch foi muito bem nessa posição e nessa função dele. Ele interceptou 2 passes, venceu 5 duelos, deu uma assistência e 3 passes decisivos, e foi um jogador que pegou muito na bola. Foram 93 ações com a bola. Ele iniciava muito bem as jogadas do Liverpool e rodava muito bem por onde o Liverpool ia atacar. Então a minha nota pro Gravenberch nesse jogo é de 8,5. Curtis Jones, que jogou ao lado dele, não teve tanto trabalho assim com a bola. O que ele fez muito foi essa pressão após o Liverpool perdê-la. Quando o Liverpool perdia a bola, os Saints roubavam e tentavam armar um contra-ataque ou sair jogando. O Jones ele dava esse suporte na pressão, ou ele encontrava uma maneira de induzir o passe errado para o adversário, e com a bola é muito difícil roubar a bola dele. Então, para a gente ter uma noção de algo que me chamou muita atenção, foram os números de passe. Ele tentou 56 e acertou todos. Ele não errou nenhum passe no jogo e teve 63 ações com bola. É um jogador que consegue controlar o ritmo, mas nesse jogo em si ele não teve tanto papel fundamental na criação de jogadas. Foi mais um suporte ao Gravenberch e ao Szoboszlai, e principalmente nessa pressão para recuperar a bola rápido e continuar no ataque. A minha nota para ele é 7,5. Uma nota 8, para ser justo. Na linha de 3, que foi um 4-2-3-1, o titular na ponta direita foi o Salah, no meio campo foi o Szoboszlai, e na ponta esquerda jogou Cody Gakpo. Vamos falar primeiro sobre o Szoboszlai, que fez o melhor jogo dele pelo Liverpool em muitos jogos. Acredito que desde a última temporada ele não fazia um jogo tão bom assim. Ele foi fundamental na criação das jogadas, principalmente nessa movimentação no último terço do campo, e com alguns passes importantes. E o gol que ele fez realmente foi bem bonito, e a maneira como ele se comportou no campo mostra que ele tem qualidade, que ele tem a fisicalidade para fazer essa função, que é de pressionar o adversário sem bola e de conseguir se movimentar ali naquele terço final, seja com passes ou a própria movimentação, para criar jogadas ofensivas de perigo ao adversário. A minha nota para o Szoboszlai é 9, gostei do jogo dele e que ele continue nessa crescente para ajudar bastante o Liverpool na temporada, principalmente nesses próximos 2 jogos que são difíceis, o Real Madrid na Champions League e o Manchester City na Premier League. Então é torcer para que ele mantenha essa rotação. A minha nota para ele é 9. E vamos falar de Mohamed Salah. Realmente está se tornando repetitivo, parece que episódio após episódio, semana após semana, eu já vou pegar e deixar gravado e só colocar o replay de tudo que eu falo, porque o Salah é um cara incrível. Ele fez um jogo muito abaixo, em alguns momentos a gente pensava que o Salah não estava em campo, mas como ele mesmo disse em uma entrevista recente no canal do YouTube do Liverpool, na LFC TV, que o jogador como ele não tem alguns momentos que ele não estará bem na partida, mas ele não pode desistir, porque sabe que quando tiver a oportunidade ele vai entregar, vai fazer o que ele sabe. Realmente esse jogo é um exemplo disso. De 60 a 70 minutos ele não fez absolutamente nada. No início do jogo ele teve algumas oportunidades, mas depois disso foi um Salah nulo, que não fazia nada, não criava perigo ao adversário, até que ele entrou no jogo de uma maneira magistral. Aquele passe do Gravenberch foi incrível para ele, e ele deu a sorte do goleiro errar, e depois disso foi um show de Salah. Ele criou algumas jogadas ofensivas, fez o gol de pênalti, criou outras oportunidades, acertou uma bola na trave e realmente terminou o jogo sendo o homem da partida.
é algo surpreendente e não é a primeira vez e nem será a última que o Salah está desaparecido no jogo e resolve de uma hora para outra. E isso que mostra a prateleira de jogador que ele tá, o nível dele no Liverpool, na Premier League, no futebol mundial. Atualmente é o melhor jogador do mundo e ninguém pode discordar disso. Vem jogando muito bem na temporada, com números impressionantes e colecionando jogos desse tipo. Algumas vezes ele não tá bem e consegue definir as partidas com gols e assistências. Em outros momentos ele faz um jogo espetacular e consegue entregar gols e assistências. Então, quando ele tá muito bem, ele entrega. Quando ele tá muito mal, ele entrega e vem sendo fundamental para esse início de temporada do Liverpool. O Salah é impressionante, a minha nota para ele é 9,5, o melhor em campo. Indo para a ponta esquerda, o Gakpo foi a nossa principal válvula de escape no primeiro tempo. Era ele que conduzia a equipe para o ataque, era ele que criava as principais jogadas. E essa característica dele do corte para o meio, seja para cruzar, seja para encontrar passe ou finalização, é algo que todo mundo já sabe que ele vai fazer e talvez seja a única coisa que ele saiba fazer, mas mesmo assim os adversários sentem muita dificuldade nisso, porque o Liverpool tem uma movimentação muito bem feita, então acaba confundindo o adversário. Você não sabe se ele vai encontrar o passe na ultrapassagem para o Robertson, se ele vai cruzar na segunda trave e encontrar o Salah, cruzar para o Darwin Núñez, virar o jogo para outro lateral ou até encontrar um passe na intermediária, seja para o Szoboszlai, para o Jones nesse jogo específico. Então é um jogador muito inteligente que pode ajustar um pouco melhor essa tomada de decisão para criar mais trabalho ao adversário com finalizações e jogadas de gol realmente nesse terço final do campo. A minha nota para o Gakpo é 8, eu gostei do jogo dele. Saiu realmente porque ele havia caído um pouco na partida e a gente precisava de mais velocidade por aquele lado. E tem o Luiz Dias numa fase muito boa e que entrou no jogo de uma maneira avassaladora, criando chances, perdendo gol, driblando, arrumando confusão. Realmente foi muito boa a entrada do Dias, eu posso falar disso depois. Mas o Gakpo em si, a minha nota para ele é 8, eu gostei do jogo dele. Darwin Núñez foi o nosso centroavante titular. Ainda não tem previsão de volta para o Diogo Jota, mas ele já está correndo no campo. Então depois que eu analisar aqui as notas, principalmente a do Darwin, eu falo um pouco sobre esses jogadores que estão lesionados. Mas o Darwin, ele não participou muito da partida, ele não teve oportunidades de gol, ele não conseguiu criar jogadas, mas algo que ele sempre entrega é essa corrida louca que ele tem e os desarmes que ele faz. Então na reta final do jogo teve um contra-ataque que ele roubou a bola como se fosse um volante e armou o contra-ataque para a jogada do Liverpool. Foi até o lance que o Salah chutou na trave. O Darwin, ele é assim, ele é completamente maluco da cabeça, mas ele precisa se concentrar e se posicionar melhor para ter oportunidades de gols, porque não adianta ele fazer um jogo bom taticamente, porque a gente sempre vai cobrar dele gols e assistências. Então nesse jogo ele não se posicionou bem, ele não teve oportunidades. É claro que a equipe não construiu para ele, mas eu vejo que realmente o Liverpool é um time que ataca muito bem pelas pontas e talvez o centroavante não seja tão bem explorado como é o Darwin Núñez. Apesar de que quando se movimenta e o atacante consegue encontrar o espaço, aí sim é uma prova de que o Liverpool consegue construir, principalmente nas jogadas de transição. Então o Darwin ele precisa se ligar, ter uma noção melhor de onde ele se movimenta, principalmente nos contra-ataques, porque assim ele terá muitas chances. Quando ele tiver campo para correr, ele vai conseguir ter oportunidades para finalizar, para encontrar passes, porque se ele ficar dentro da área, principalmente contra bloco baixo, numa linha de 5, ele vai sofrer. Ele teve uma confusão com o zagueiro adversário, mas realmente é isso, ele fica encaixotado nessa última linha e talvez isso seja até uma questão de ajuste do técnico para ocupar aquele espaço e abrir espaço para os pontas, mas é algo que sacrifica um pouco o Núñez. Ele precisa encontrar esse termo de tanto ajudar a equipe taticamente como se ajudar individualmente para que possa marcar gols, distribuir assistência e elevar esse número dele em participações de gols. A minha nota para ele é 7 e pode melhorar bastante. Antes de falar das reservas, só para passar um pouco as notícias do nosso departamento médico, tivemos boas informações do Arne Slot na coletiva pré-jogo. O Alisson já voltou aos treinos, então é bem provável que ele retorne aos campos nessa próxima semana, seja contra o Real Madrid ou contra o Manchester City. O Arnold ainda está em recuperação, então
demore mais um pouco. Manchester City ou Newcastle é uma data que a gente pode considerar de uma volta. Tivemos o retorno de Harvey Elliott, que está no banco de reserva após 3 meses. Ele não entrou no jogo contra o Southampton, mas já está à disposição do slot. O Chiesa, que vem se recuperando fisicamente, fez uma espécie de pré-temporada, ele já está bem treinando com o elenco e pode ficar disponível para o jogo contra o Real Madrid. E o Diogo Jota já está iniciando a sua transição para o campo, então o retorno é só uma questão de tempo. Provavelmente na outra semana ele já volte a treinar e esteja disponível para o jogo contra o Newcastle. Falando agora do Arne Slot, acredito que ele ainda não encontrou a maneira ideal de escalar a equipe na volta da data FIFA. A gente já teve umas 4 data FIFA nessa temporada, na verdade, e o Liverpool sofreu em alguns jogos. O primeiro foi contra o Crystal Palace, também teve a derrota para o Forest, na verdade o primeiro foi contra o Forest, e ele não vem encontrando o equilíbrio entre o equilíbrio físico entre a equipe e o desempenho, porque realmente é difícil escalar jogadores voltando assim, principalmente pelo fato do McAllister, que é o nosso jogador mais importante na fase ofensiva no meio campo, ele não estar apto fisicamente para começar jogando. Então isso dá uma grande diferença de quando joga o McAllister ou quando joga o Jones e o Szoboszlai no meio campo, mesmo com o Gravenberch fazendo uma temporada incrível e entre os melhores do mundo, o melhor do mundo da posição. Mas o McAllister faz muita falta e isso talvez tenha impactado na criação de jogadas. Apesar dos pesares, o volume de jogo que o Liverpool criou no primeiro tempo poderia ter saído com mais gols e saído com uma vantagem maior, ou até com a vitória se não fosse a pichotada da defesa, mas realmente o Slot ele tem um controle da equipe taticamente e mentalmente que surpreende a todos. Ele é um técnico muito inteligente na maneira como ele propõe as suas equipes e nas soluções que ele encontra, principalmente no intervalo. É algo que eu já venho falando em vários episódios e vários pós-jogos, que o Liverpool tem essa questão de melhorar muito no segundo tempo. E se a gente pegar alguns recortes de números que o Slot vem colecionando nessa temporada, são 12 vitórias. Ele conseguiu uma campanha parecida com a do Manchester United, praticamente idêntica com a do Manchester United no ano de 1993 e 94, quando eles ganharam a Premier League no comando do Ferguson. Acredito que seja a primeira Premier League dele. Então ele conseguiu esse número e a equipe com a maior vantagem nessas 12 primeiras rodadas desde então. Desde 1994, uma equipe não tem tanta vantagem ao segundo colocado nesse momento do campeonato como é o Liverpool de Arne Slot. A Melissa Red da Sky Sports até falou que ela, antes de entrevistar o Slot em setembro, ela teve uma conversa com um rapaz que era do staff do Liverpool, um funcionário dos Reds, que ele falou que o Slot era um típico de treinador que não vende romantismo. Ele não é aquele cara que conta histórias, ele é o cara que vence, independente de como seja, ele quer vencer e é isso que ele faz. O neerlandês, ele é apenas o terceiro técnico na história da Premier League a conseguir 10 vitórias nos seus 12 primeiros jogos, ao lado de Carlo Ancelotti e Gus Hiddink. Realmente é algo impressionante, um início de campeonato histórico e que a gente espera muito que termine com o Liverpool campeão. A minha nota para o Slot é 8,5. Achei que ele escalou bem a equipe com o que tinha e teve substituições que impactaram drasticamente no jogo, e que a gente vai falar delas agora. Aos 62 minutos entraram Alexis McAllister e Luis Dias praticamente no lance seguinte que o Liverpool sofreu a virada. Os dois entraram muito bem, principalmente o McAllister. Ele foi o dono do meio campo desde quando ele entrou. Ele assumiu esse protagonismo de ficar mais com a bola, de ditar o ritmo de jogo, e o Luis Dias entrou daquela maneira, o Luis Dias característica, que é aquele jogador insinuante que parte para cima do defensor e deu um trabalho enorme, fez uma fumaça enorme para cima do lado direito defensivo do Southampton. Eu gostei da entrada dos dois. A minha nota para o McAllister é 8 e para o Luis Dias também, foram bem importantes para essa virada. Aos 90 minutos ele fez aquela substituição que é a famosa segura o jogo. Ele tirou o Darwin Núñez e colocou o Wataru Endo, o japonês mais uma vez entrando no finalzinho para segurar o resultado, e fez isso de maneira magistral. Inclusive no primeiro lance ele já fez um desarme e armou um contra-ataque. Alguns momentos depois
ele segurou a bola no escanteio, até chegou a dar um drible bonito, algo que não é comum pro Endo. A minha nota para ele é 8 também, eu gostei desses minutos finais dele, é um jogador muito importante, principalmente para esse momento do jogo, que é a hora de fechar as partidas. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de falar alguns números que me chamaram a atenção, principalmente nesse pós-jogo. Se você não acompanha ainda, eu peço que siga a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais, que a gente posta todas as informações relacionadas ao Liverpool, entrevista de pós-jogo, números, enfim, tudo o que tenha relacionado dos Reds. E algo que me chamou muita atenção foi o número de participações em gols do Salah nessa temporada. São 22 em todas as competições. Ele é o jogador da Premier League que mais participou de gols em 2024-25 e vem se destacando de maneira absurda. É um jogador incrível que a gente torce para que a cada dia é a minha esperança de acordar com a informação de que ele assinou um novo contrato e que ele não saia do Liverpool por muito e muito tempo. Outro número interessante, na verdade números, é uma comparação das últimas 6 temporadas. Os 6 primeiros jogos do Liverpool, a gente pode ver a questão dos números. Então, em 2020 e 2021, o Liverpool fez 7 pontos nos 6 primeiros jogos fora de casa. Em 2021 e 2022 foram 13. Em 2022, 22 e 23 foram 5. 2023 e 24 na temporada passada foram 9. Na temporada atual são 16 pontos. Então realmente é um início arrasador e o Liverpool tá tentando brigar pelo título. Eu espero muito que consiga, que a gente siga nessa toada, que seria incrível o Arne Slot na sua primeira temporada conquistar uma Premier League, e o Liverpool precisa disso. Tá trabalhando bem em campo, entregando desempenho, entregando o resultado. Muitas vezes, quando não consegue o melhor desempenho, a melhor atuação, vence, e realmente é isso que importa e faz a grande diferença nos campeonatos de ponto corrido. Quantas vezes a gente não viu o Liverpool jogar bem nos últimos anos e não conseguir vencer, ou pegar alguns times que jogam mais recuado, principalmente os da parte de baixo da tabela, e também não conseguir vencer. E essa temporada o Liverpool está aproveitando para ganhar, não importa qual seja o adversário, não importa como esteja jogando, e vencer, e foi aquilo que o funcionário do Liverpool disse para Melissa Red: não tem romantismo com o Arne Slot, ele quer ganhar, não importa como seja, é vencer, vencer e vencer. E é isso que a gente precisa nesse momento, e é torcer para que o Liverpool siga nessa toada e possa conquistar todos os títulos que forem possíveis e imagináveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço novamente que sigam a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais. Acompanhem o nosso site, liverpoolbr.com, para ter informações relacionadas aos Reds de todas as maneiras. Sigam o nosso canal, comente, compartilhe, e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.